O cinema possui diversas maneiras de atrair pessoas. Em um filme, a gente pode ter um ator maravilhoso, um diretor pode ser responsável por produzir paisagens incríveis e naqueles takes maravilhosos capturar a atenção do telespectador. Mas sem sombra de dúvida, a coisa que mais marca uma pessoa quando está assistindo um filme é aquela reviravolta, é aquele plot twist. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui os 5 melhores plot twists da história do cinema, baseado apenas e unicamente na minha opinião. Olá pessoas, bem-vindas ao Bunker Nerd. E antes de começar o vídeo, já deixa seu like, comenta outros plot twists que você acha que são massa. E se no final do vídeo você não gostar, você tira o like. Mas começa dando like, porque se você não der o like agora, você vai esquecer. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, trago aqui um filme que eu acho muito bom e que tem um plot twist maravilhoso, que é o Ilha do Medo, ou o Shutter Island. Ilha do Medo é um filme dirigido por Martin Scorsese e baseado no livro de mesmo nome de Dennis Lehane. A trama se passa em 1954 e segue os passos do detetive Ted Daniels, interpretado pelo maravilhoso Leonardo DiCaprio, e o seu parceiro, o Chuck Auler, interpretado pelo incrível Hulk, o Mark Ruffalo. O filme inicia-se com os dois detetives sendo enviados para a Ilha Shutter, uma instituição psiquiátrica para criminosos insanos localizado em uma ilha remota. Eles têm a tarefa de investigar o desaparecimento misterioso de uma paciente, que foi internada por assassinato e desapareceu inexplicavelmente de sua cela trancada. Enquanto Ted e Chuck investigam a ilha e entrevistam os médicos e pacientes, eles começam a perceber que há algo muito mais sinistro e perturbador acontecendo naquela ilha. À medida que Ted mergulha mais fundo na investigação, ele começa a questionar sua própria sanidade e se depara com pistas enigmáticas que o levam a confrontar os seus próprios demônios internos. Ilha do Medo é conhecida por sua atmosfera sombria, performances intensas e reviravoltas impactantes, e é um excelente thriller psicológico que deixa os espectadores intrigados e discutindo a história muito após o término do filme. E agora, o nosso momento spoiler, porque se esse filme tá aqui é porque ele tem um plot twist. E o plot twist dele está relacionado ao personagem do Leonardo DiCaprio. Porque quando a gente acompanha o filme, a gente descobre que aquele personagem que a gente passou mais de 2 horas assistindo é, na verdade, um dos pacientes da ilha. Ele foi internado após a esposa matar os 2 filhos dele e ele matar a esposa. E o filme se encerra com essa excelente reflexão do personagem do DiCaprio. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Vamos falar agora de Seven. Seven a gente pode classificá-lo como um thriller sombrio que foi dirigido por David Fincher e segue a história de 2 detetives, coincidentemente, da mesma maneira que aconteceu em Ilha do Medo. No entanto, em Seven, a gente vai acompanhar a história dos detetives David Mills, interpretado por Brad Pitt, e William Somerset, interpretado por Morgan Freeman. Esses 2 detetives são chamados para investigar uma série de assassinatos brutais e grotescos que estão acontecendo na cidade. E esses assassinatos, eles seguem um padrão. Os assassinatos estão baseados nos 7 pecados capitais: gula, avareza, preguiça, inveja, ira, luxúria e soberba. Conforme os detetives se aprofundam na investigação, eles percebem que estão lidando com um serial killer meticuloso e inteligente que projeta seus crimes para representar cada um dos seus pecados. À medida que a dupla segue as pistas macabras, eles são levados a testar seus próprios limites morais e psicológicos. A cidade escura e chuvosa, juntamente com a atmosfera opressiva, contribui para um clima de suspense intenso que permeia todo o filme. E o David Fincher ele conduz muito bem o que ele quer nos mostrar. Ele conta bem a história do detetive Mills, nos aproxima da família dele, para no final ele nos dar um soco no estômago. Porque os 2 detetives perseguem aquele assassino, perseguem por dias, continuam naquela investigação. Mas chega um ponto que só faltam mais 2 assassinatos, o da ira e o da inveja. E o assassino meticuloso captura a esposa grávida do detetive Mills, porque ele tinha inveja da vida que o detetive tinha, completa o assassinato
por meio da inveja e espera que o detetive Mills termine o serviço assassinando ele devido à ira que ele sentirá ao ver a esposa grávida morta. Esse é um dos plot twists mais inesperados e eu diria mais chocantes da história do cinema. Pelo menos para mim, quando eu estava assistindo, eu não esperava que ia acontecer uma coisa tão brutal, que a cabeça da mulher do detetive Mills ia aparecer numa caixa. Não! Você joga tudo fora e ele sabe disso. Não! Ela implorou para viver, detetive. Calado! Ela implorou por sua vida Calado! e pela vida do bebê que carregava. Calado! Saindo agora um pouco desse clima pesado, vamos trazer uma aventura espacial. Melhor, uma aventura não, uma guerra espacial. Vamos falar agora de Star Wars, Episódio 5, O Império Contra-Ataca. O Episódio 5 da franquia Star Wars é o segundo filme da trilogia original de Star Wars e continua a saga épica de aventuras intergalácticas. Dirigido por Evan Kestner, o filme mergulha mais profundamente na luta entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico. Após a destruição da Estrela da Morte, lá no final do episódio 4, os rebeldes enfrentam pressões do Império e são forçados a fugir de seu esconderijo. Luke Skywalker segue para o planeta gelado de Hoth para treinar com o sábio Mestre Yoda e aprender os caminhos da força. Isso, corre! Sim, a potência de um Jedi da força vem. Mas cuidado com o lado sombrio, raiva. Enquanto isso, a princesa Leia, o Han Solo e o Chewbacca e os outros membros da Aliança tentam sobreviver e manter a luta contra o Império. O episódio 5 de Star Wars é, para mim, o melhor filme de Star Wars. Ele é uma aventura intergaláctica. Ele tem confrontos no caso, guerra, ou seja, explora bem o título do filme. E tem momentos clássicos. Por exemplo, o Mestre Yoda sendo a mochilinha do Luke Skywalker naquele treinamento é um momento clássico. Você tem uma revolução, porque Star Wars já trazia revolução tecnológica no episódio 4, que é o primeiro filme da franquia. Agora ele traz um animatrônico para interpretar lá o Mestre Yoda e treinar o Luke no Império Contra-Ataca. A gente queria se aprofundar mais sobre o icônico Darth Vader. E é nesse momento que a gente tem um dos maiores plot twists da história do cinema. E quando Luke Skywalker e Darth Vader estão naquele take no planeta de Bespin e braços rolam de um lado para o outro e o Darth Vader fala a icônica frase: Ele me contou que você o matou. Não. Eu sou seu pai. Gera naquele telespectador que era inocente, que não sabia de nada, um espanto. Particularmente, eu não tive esse plot twist porque, como eu sou um menino novo, eu comecei a assistir Star Wars pelo episódio 1. Então eu já sabia que o Luke era filho do Anakin e que o Anakin era o Darth Vader. Para mim, o Anakin ser o Darth Vader, na verdade, foi um plot twist maior do que o Darth Vader ser o pai do Luke. Mas, para a compreensão da época, saber que o Darth Vader era o pai do Luke Skywalker causava um espanto, tornando-se assim um dos maiores plot twists da história do cinema. E chegando para próximo do final do nosso vídeo, o quarto filme que eu vou trazer aqui para vocês é o Sexto Sentido. E peço perdão pela piada sem graça. O Sexto Sentido é um filme de suspense psicológico dirigido pelo diretor indiano M. Night Shyamalan. Esse cara que depois desse filme ficou conhecido pelos plot twists, inclusive plot twists ruins, como no caso do filme Sinais, onde os alienígenas são alérgicos à água e eles invadem um planeta que 2/3 do espaço é composto por água. Mas O Sexto Sentido é um filme maravilhoso. A trama gira em torno de Malcolm Crowe, um psicólogo infantil interpretado por Bruce Willis, que está tentando ajudar um jovem paciente chamado Cole, interpretado por Haley Joel Osment. O filme explora a vida de Cole, um menino introvertido e meio perturbadinho das ideias, que revela ao psicólogo que possui a habilidade de ver e interagir com pessoas mortas. Enquanto Malcolm tenta entender a situação de Cole e ajudá-lo a lidar com seus medos, ele próprio enfrenta dificuldades em sua vida pessoal. A narrativa se desenrola como um suspense misterioso, enquanto Malcolm tenta descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais
que Cole afirma testemunhar. E essa relação entre os dois é o foco central da trama. E o plot twist aqui se torna ainda maior porque, além do filme ser um maravilhoso filme de suspense, você não desconfia do que está por vir, porque em determinado momento, numa dessas conversas entre Malcolm e Cole, ele revela que vê gente morta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Aquilo fica na cabeça do Malcolm e Malcolm começa a perceber coisas estranhas, como por exemplo a esposa dele, ele já não tem um relacionamento tão bom quanto era antes. Então Malcolm descobre que uma das pessoas mortas que Cole via era ele. E o interessante desse plot twist é que ele é tão chocante, mas tão chocante que ele é um plot twist até para o personagem do Bruce Willis. Imagina você descobrir que você está morto, imagina aí a barra que não deve ser. Indo agora para o nosso último filme da lista de hoje, eu deixei para o final o que eu considero o melhor plot twist da história do cinema. Deixei para o final o filme Clube da Luta. Clube da Luta é um filme lançado em 1999 dirigido por David Fincher, o mesmo diretor de Seven. E ele é baseado em um livro de mesmo nome do autor Chuck Palahniuk. O filme é uma mistura de drama, suspense e tem um quesinho ali de sátira social. Ele segue a vida de um homem desiludido, interpretado por Edward Norton, que sofre de insônia e um tédio danado em sua vida monótona e chata como profissional de seguros. Ele encontra uma fuga desse tédio ao conhecer o Tyler Durden. Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Brad Pitt também estava lá no Seven, diga-se de passagem. O Tyler Durden é o oposto do que é o personagem do Edward Norton. Ele é um carismático e anarquista vendedor de sabão. Juntos, essa dupla aí, um que vende seguros e o outro que vende sabão, formam um clube secreto chamado de Clube da Luta. E nesse Clube da Luta, como o nome sugere, ele reúne homens para liberar sua frustração de ser um vendedor de sabão ou um vendedor de seguros através de combates físicos. Ou seja, tá triste? Vamos se bater. O clube acaba evoluindo para algo mais, algo maior, à medida que Tyler lidera um movimento subversivo chamado Projeto Mayhem, que visa desafiar a sociedade de consumo e causar um colapso nas estruturas tradicionais. O filme explora temas de identidade, alienação, masculinidade tóxica e a crítica ao consumismo desenfreado. À medida que a trama se desenrola, a linha entre a realidade e a imaginação começa a se tornar meio turva, deixando o espectador questionando a verdadeira natureza dos eventos. E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente está assistindo o filme é que começam a aparecer meio que anúncios de Jequiti ali na tela, começa a piscar. E aí, imagina você estar assistindo esse filme com outra pessoa e você ficar pausando o filme para tentar buscar essas piscadas rápidas que dão ali na tela. Mas aquelas piscadas rapidinhas que dão ali na tela são um indício do que vai acontecer no final. Porque depois de desenvolver toda a trama, a gente tem mais um plot twist. A gente descobre que aquele personagem sem nome, interpretado pelo Edward Norton, que é o narrador da história, é também o Tyler. A gente descobre que o cara e o outro cara que a gente estava acompanhando era, na verdade, o mesmo cara. E assim, quando o filme é muito bom e você tem um plot twist que você não esperava, a qualidade do filme aumenta, porque aquilo deixa marcado na sua memória. E pelo menos o que aconteceu comigo foi que eu fiquei pensando, uou, calma aí, eu acho que eu não estou louco, não tem como eles dois serem a mesma pessoa. E na verdade, quando você pega ali os detalhes, e é uma questão legal quando você assiste um filme que tem um plot twist marcante, é você reassistir o filme para ver se você consegue pegar aquelas dicas. E quando você reassiste Clube da Luta, você vai perceber que, cara, tava o tempo todo na minha cara. E isso daqui se estende também para os outros filmes. E tá aí, pessoal. Esses foram os 5 plot twists que eu escolhi para trazer no vídeo de hoje. É claro, existem outros plot twists maravilhosos que ficaram de fora. Ficaram de fora plot twists, por exemplo, do que acontece lá no Psicose ou no Planeta dos Macacos. Mas esses filmes aí, eu já falei em outros vídeos. E se você chegou até aqui, curte o vídeo, comenta outros plot twists, vê lá os vídeos que tem falando de Psicose e Planeta dos Macacos e até a próxima.